Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Estamos de volta com o programa Oitavo Dia. Hoje o tema é os santos, ou melhor, as santas virgens da história da igreja. Padre Paulo, quem que o senhor poderia contar para a gente uma santa virgem que é mais conhecida, digamos, da comunidade? Bom, existem muitos, exemplos. As santas virgens e mártires, por exemplo, no início da igreja. Era muito comum, né? Então, nós temos uma série de virgens muito famosas, Santa Inês, por exemplo, né? Que desde cedo quis se dedicar a Deus e, no entanto, quiseram arranjar um casamento para ela, ela se recusou, foi aprisionada e era tão pequena, ou seja, ela tinha 12 anos de idade, o corpo dela era tão frágil que, quando foram colocar as algemas nela, as algemas da época tinham um tamanho único, né? Não é como as algemas hoje em dia que se adaptam ao tamanho do punho. As algemas eram tão grandes e os membros dela tão pequenos que não conseguiram prendê-la. Para dizer que, como era pequena, e no entanto demonstrou uma valentia enorme, né? Morrendo como um cordeiro imolado, né? Por isso Santa Inês, Agnus quer dizer cordeiro, então uma coisa lembra a outra. Isso da antiguidade, santas e mártires. Mas mais recentemente nós temos inúmeras santas virgens, principalmente as religiosas, não é? Santa Teresinha do Menino Jesus. Existe uma ligação entre a virgindade e a vida de oração, a vida contemplativa, a vida das monjas contemplativas. É interessante isso, porque isso é exemplo até mesmo para os casais. Nós vimos que logo no início do cristianismo, São Paulo falou da virgindade como sendo importante e veja, só para... Já eu falo de Santa Teresinha, mas é importante a gente lembrar isso daqui que São Paulo diz, 1 Coríntios 7, capítulo 5, sobre os casais, né? Estamos falando de virgindade, então veja como isso ilumina a vida dos casais. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para vos entregardes à oração. Então está dizendo aqui São Paulo que o casal não deve recusar ao outro a possibilidade do sexo, a não ser que seja de comum acordo. Então você entra de acordo com seu esposo, com sua esposa. E para quê? Para vos entregardes à oração. Então, existia uma prática que agora parece que ninguém mais quer dar bola para as coisas da tradição, né? Mas, por exemplo, casais faziam tempos de jejum de sexo. Entende? Alguns ofereciam, vamos ficar a quaresma, sem relações sexuais. Né? Um tempo de comum acordo para se dedicarem mais à oração. Então veja como São Paulo coloca a abstinência de sexo como algo que propicia um voltar-se mais para Deus na oração. E ele diz assim, só para concluir a ideia, para não ficar no ar: voltai depois à convivência normal, para que Satanás não vos tente por vossa falta de domínio próprio. Não é? Então, assim, por um tempo. Por quê? Porque se o casal tem vocação para o matrimônio, claro, essa vocação para o matrimônio deve ser respeitada. Mas, então, essa coisa de virgindade e oração, a entrega total, o coração indiviso. A palavra, o coração puro, né, aqui quer dizer não tanto um coração... o puro não é o contrário de contaminado. Mas puro aqui quer dizer de inteiro, não dividido. Não é? Porque São Paulo insiste muito nisso, que a pessoa que está na virgindade, ela não é dividida pelas preocupações. É aquela ideia de Marta e de Maria. Não é?
Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com tantas coisas, uma só é necessária. Então, a Virgem é aquela que se entrega ao único necessário. Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma santa tão popular, tão querida, né? Uma menina virgem que se entregou totalmente a Deus, né? Em tenra idade, ela, com 14 anos de idade, já estava decidida, resoluta, eu quero entrar no Carmelo. Foi a Roma, na peregrinação, quebrou o protocolo, que ela não podia falar com o Papa, pediu ao Papa para entrar no Carmelo, entrou no Carmelo com bastante tenra idade e morreu com 24 anos de tuberculose. Mas essa entrega ao esposo Jesus, né? A gente vê a alma esponsal de Santa Teresinha, como ela fala de Jesus com grande paixão, com grande amor, e até mesmo quando ela teve o primeiro sinal de que estava com tuberculose, quando ela escarrou sangue pela primeira vez, ela ficou alegre, porque disse assim: meu esposo veio me buscar. É o primeiro beijo que ele me deu. Ou seja, ela sabia que naquela época a tuberculose não tinha cura, né? Então, ao invés de se apavorar com a morte, ela vê claramente o esposo que veio me buscar. Essa realidade, e ver que esse esponsalício, né? Essa doação total ao Cristo esposo, não é estéril. Porque Santa Teresinha tinha uma maternidade enorme, né? Um coração de mãe. Ela, antes de entrar no Carmelo, ainda menina, adolescente, ela intercedeu pela conversão de um criminoso chamado Pranzini. O sujeito tinha sido condenado à morte por causa de crime, também de violência com assassinato, mas também de índole sexual. E ela soube daquilo, começou a rezar por ele, para ele se converter, antes de morrer, para salvar a alma dele. E foi condenado à morte, não aceitou se confessar, foi lá um padre. Teresinha leu no jornal que ele não tinha aceito o confessor, ficou angustiada. A França inteira estava... porque foi um crime que abalou a sociedade da época. E então todo mundo estava seguindo pelos jornais e ela rezando por ele. Quando ele finalmente foi executado, ela com alegria viu no jornal que estava escrito assim, que ele pediu um crucifixo para beijar antes de morrer. Então ela disse: ele foi salvo. E é meu primeiro filho espiritual. Esse é o meu primeiro filho. Essa é a primeira alma que, com a minha oração, meu jejum, meu sacrifício, minhas penitências, eu levo para o céu. Veja que maternidade extraordinária, uma menina com 14 anos se sentindo mãe de um cara de 40 e tantos anos. Ela, com 14 anos, diz: eu sou mãe dele porque ele nasceu para o céu através da minha oração. Esse é o nascimento, né? Então, essa realidade de ver que entregar-se a Cristo não é falta de fecundidade. Que toda mulher madura, ela tem que ter um coração de mãe, embora seja virgem, né? Embora seja virgem. Então, essa realidade de saber se entregar e amar concretamente a Cristo e ser mãe, mesmo na virgindade. Que lindo, Padre Paulo. Eu me lembrei agora, Santa Maria Gorete também era menina, né? Sim, exato. E sobre mártir, né? Virgem e mártir, não é isso? Ou seja, sobre guardar a castidade e, assim, o assassino dela depois se converteu, entregou a vida na penitência, foi irmão, fez penitência a vida inteira pelo crime que ele cometeu e esteve presente na canonização dela, né? Estava presente na canonização de Santa Maria Gorete, a própria mãe dela e o assassino.
Bom, nós estamos no finalzinho, a gente sente a importância de se pesquisar, de se estudar, de conhecer essas histórias, né, Padre Paulo? Vamos deixar uma dica então para as pessoas como procurar, como conhecer a vida de tantos santos que a igreja tem. Bom, você tem aí os recursos, né, desse grande portal que é o site da Canção Nova, mas também o site padrepauloricardo.org. No portal da Canção Nova você encontra sempre o santo do dia. Eu acho que é importante a gente aprender a ser amigo dos santos e sair um pouco da nosso fechamento e conhecer outros santos e ver que é um projeto de Deus para nós, que é verdadeiramente um grande desafio, a santidade e o céu. Então, nós deixamos esse convite a você que continue também ajudando, colaborando a Canção Nova. E na semana que vem nós voltamos contando um pouco mais de histórias de santos. Fique com Deus, até semana que vem. Até mais, Deus abençoe você. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, de tudo que respira louve a Deus.